Olá, eu sou a Rafaela, coordenadora da metalogociência.com.br e venho agora falar para você sobre tipos de pesquisa. Não existe um único tipo de classificação em uma pesquisa. Sempre existe várias classificações. A pesquisa ela pode ser tanto quali quanto quanti. Então, a escolha do tipo de pesquisa e sua classificação varia muito de autor para autor. Devemos sempre citá-la no trabalho. Então, definir o tipo de pesquisa ideal se dá pelo fato de não haver erros na pesquisa. Então, tipos de pesquisa. Cada área do conhecimento, ela tem a sua classificação. Se você for trabalhar com a epidemiologia, ela tem determinadas classificações. Se você for trabalhar na área da educação, das humanas, ela tem outras classificações. Então, nesse vídeo, eu não vou me aprofundar na pesquisa, no ensino do tipo de pesquisa em cada área. Eu vou falar de uma maneira geral do método. Se você entender o método que está sendo pesquisado, você vai automaticamente identificar o tipo de pesquisa. Então, eu dividi aqui em dois tipos, as analíticas e as de campo. A analítica subentende-se todo aquele tipo de pesquisa que é documental. As revisões históricas, filosóficas, meta-análises, sistemáticas, bibliográficas. E campo, toda aquela que envolver coleta de dados. Pode ser com o ser humano, pode ser com animais, mas envolveu coleta de dados em campo, subentende-se como uma pesquisa original campo. Então aqui nós temos uma hierarquia de evidência, que hoje, quando você inicia a pesquisa sobre um determinado assunto, ele inicia lá in vitro, depois ele vai para animal, depois ele vai para estudo de caso controle, corte e randomizado. Dizemos que o randomizado é o mais alto nível da hierarquia na evidência, que pode comprovar se aquilo é verdadeiro ou não. E após isso vem as revisões sistemáticas para sistematizar tudo o que já foi feito sobre determinado assunto, para que, ao lermos uma revisão sistemática, possamos identificar os pontos positivos e negativos daquele assunto. Então, a pesquisa analítica histórica é aquela que onde você lida com os fatos que já passaram no passado, você se focaliza nos eventos, organizações, instituições e pessoas, então você vai compreender o passado, explicar o presente, predizer o futuro. Aqui está um exemplo de pesquisa histórica, por exemplo, todo o percurso da política penitenciária no Brasil, especialmente de São Paulo, publicado na Revista de Administração Pública. Então, qualquer área do conhecimento, ela pode ter uma pesquisa histórica. Essa aqui é a história da educação no Brasil, a Constituição do Campo de 1880 até 1970, publicado na Revista Brasileira de História. Então, hoje, a pesquisa histórica, ela é uma pesquisa que pode ser utilizada para fazer um TCC e, consequentemente, após isso, um artigo e publicado. Nós temos as pesquisas de revisão ou bibliográficas, que são pesquisas que analisam, avaliam algum assunto já publicado sobre determinado assunto. Esse exemplo aqui, integralidade, formação de saúde, educação e as propostas do Sul. Foi feita toda uma análise sobre a integralidade no cuidado das pessoas, grupos e a coletividade do sujeito histórico, social e político e o seu contexto familiar e ambiental direcionado ao SUS. Então, também foi publicado. Esse outro aqui foi um artigo feito sobre os conceitos do valor percebido sobre a lealdade dos clientes, caracterizando a importância do marketing. Também, dentro da área da administração, foi feito um artigo de revisão. Temos a revisão sistemática, que hoje está em alto, que ela, na verdade, como já diz o próprio termo sistemática, ela sistematiza o que já foi publicado sobre determinado assunto. Ela difere da pesquisa de revisão, pois a pesquisa de revisão ela faz uma revisão teórica do assunto. E a sistemática, ela faz uma revisão das publicações sobre determinado assunto. O que já foi publicado. Então, aqui nós temos um exemplo sobre atividade física sistematizado e o desempenho cognitivo em idoso com Alzheimer. Então, observem que toda a revisão sistemática, ela analisa
estudos. Então, nesse estudo aqui foi avaliado 8 estudos que preencheram os critérios de inclusão, ou seja, que fizeram relação entre atividade física sistematizada e Alzheimer e aspecto cognitivo. Então, os estudos, foi feita uma análise desses estudos, eles viram que resultados esses estudos tiveram e o que esses estudos concluíram. Esse outro artigo é uma revisão dos estudos latino-americanos sobre o transtorno da compulsão alimentar periódica. Foram analisados 8.123 artigos e apenas 30 preencheram os critérios de inclusão. Desses 30, 18 eram estudo de corte transversal, 5 eram ensaios clínicos, 4 eram relatos de caso, 2 eram de validade e 1 estudo de corte. Então, você analisa tudo num artigo. O tipo de pesquisa, quais foram os instrumentos de coleta de dados, qual foi o país que ele foi feito, quais são os principais resultados. Então, revisão sistemática, além de ter um aspecto teórico, ela revisa a literatura, o que já foi publicado sobre determinado assunto, o que já foi pesquisado. Esse aqui analisou a vitamina E e função cognitiva, certo? Então, eles analisaram pesquisas publicadas entre 98 a 2008, em bases de dados, revistas de jornais científicos indexados, e aí fizeram toda uma análise sobre o seu uso. Essa aqui sobre a segurança na terapia medicamentosa, foi analisado 16 publicações. Essa outra é sobre simulações computacionais e ferramentas de modelização em educação química. Também foram analisados diversos artigos. Então, vocês podem observar que várias áreas do conhecimento, desde a atividade física, a nutrição, a psicologia, medicina e química. E todas as áreas do conhecimento hoje utilizam muito esse sistema de revisão sistemática. A sistemática, ela tem uma metodologia diferenciada da revisão de literatura, como, explicando novamente, a revisão de literatura é apenas uma análise teórica de determinado assunto, e a sistemática é uma sistematização do que já foi publicado. Observa-se aqui que existe até, inclusive, uma metodologia. No artigo da suplementação de vitamina E, observa-se que foi utilizado os artigos publicados nas bases de dados Medlines, Lilacs, PubMed. Eles utilizaram apenas artigos na língua inglesa no período entre 98 a 2008. E aí acharam esses artigos e foi feita a análise deles. Nessa forma de metodologia, que é do artigo do Alzheimer, nós temos os critérios de inclusão, que foram utilizados apenas artigos longitudinais, randomizados e não randomizados, que apareciam a função cognitiva, que abordassem atividade física sistematizada, correlacionais, entre outros. Então, dos 459 artigos iniciais, finalizaram-se com 8, de acordo com esses critérios de inclusão. Então, observa-se que desses 459 artigos analisados inicialmente, finalizaram-se com 8, de acordo com esses critérios de inclusão. Então, aqui nós temos um organograma da escolha desses artigos. Dos 459 artigos, apenas 423 não estavam relacionados com o tema, sobrando apenas 36 artigos, e desses 36, com todos aqueles critérios de inclusão, 8 apenas atenderam os critérios para análise. Outra forma de mostrar é através de uma tabela. Então, foram encontrados na base de dados Medline tantos artigos, Lilacs, os artigos trabalhos considerados, finalizando 124, e depois desses 124, feito uma nova análise de acordo com outros critérios de inclusão. Este aqui, eles avaliaram na PubMed 6.000, na Cielo 61, Lilacs 45, total de 8.000 artigos. Desses 8.000, 16 eram já revisões sistemáticas, 8.000 eram artigos que foram excluídos após a leitura do título e do resumo, porque não estavam de acordo com os critérios de inclusão, 58 finalizaram.
Desses 58, 28 não eram com os critérios de inclusão, segundo os critérios de inclusão analisados, sobrando 30 artigos. Desses 30 artigos, eles se dividiram em estudos transversais, clínicos, casos, diagnóstico e corte. Então, essa revisão sistemática, além de ter a parte de metodologia, onde você analisa os artigos já publicados sobre determinado assunto, você vai fazer uma parte de resultados, ou seja, você vai apresentar esses artigos em tabelas ou gráficos, de acordo com o assunto de cada um. O ideal seria uns 10 artigos, 15 artigos de acordo com um assunto. Vocês viram ali que no Alzheimer foram 8, no outro artigo de atividade física foram 30, então realmente depende do assunto que é abordado no seu trabalho. Então aqui está um exemplo que você pode mostrar, por exemplo, nesse assunto sobre enfermagens, idosos e hipertensão. Tantos eram relatos de caso, tantos eram revisão, tantos eram pesquisa de campo, foi mostrado através de um gráfico. Aqui foi mostrado através de um gráfico os países onde estão publicados esses artigos, aqui os anos de pesquisa sobre aqueles artigos naquelas determinadas bases de dados. Essa aqui já é uma tabela onde estão descritos os artigos utilizados. Então, observa-se que a tabela é construída de acordo com o que você quer mostrar. Então, essas variáveis de cada coluna variam de acordo com o seu assunto. Então, Schaller, 96, pegou homens e mulheres, um bom estado de saúde, 24 homens e 22 mulheres. Eles fizeram Tai Chi Chuan e tiveram um grupo controle que não fez nada. A idade deles era maior de 70 anos, durante 10 semanas eles fizeram uma frequência de 3 vezes semanais e a avaliação que eles usaram foi a avaliação funcional. Depois você vai ter outra tabela com os resultados dessa intervenção. Então, uma revisão sistemática pode conter várias tabelas. Essa seria a tabela 1 da descrição experimental do trabalho. Após isso, seria a tabela 2 com esses resultados. Então, isso vai de acordo com cada um. Esse daqui já é uma tabela onde o autor colocou o tipo de estudo, a amostra, qual foi o critério de classificação e já os resultados, a prevalência e o que ele concluiu. Então, por exemplo, o Polinário no Brasil é um estudo de corte transversal, onde ele avaliou 22 pessoas com idade média de 37 anos, com um IMC acima de 20, e ele fez um critério dos transtornos da compulsão alimentar periódica através do DSM-4, que é padrão para a classificação dessa prevalência, e ele viu que no Brasil a prevalência é de 27,2. O que ele concluiu? Que existe presença desse transtorno e a população em tratamento para perda de peso é a mais propensa a esse tipo de transtorno. Então, nessa tabela, você verifica que, ao descrever o artigo, observa-se tudo sobre aquele artigo, qual foi o tipo de estudo, as amostras, quais são os critérios de análise, resultados e conclusão. É uma tabela completa. Então, geralmente, num artigo vai só uma tabela 1, porque ela já contempla tudo que eu quero analisar e discutir na minha revisão sistemática. Como eu falei, isso depende do assunto de cada pessoa. Esse Mapamundi é um estudo sobre prevalência da síndrome metabólica em adolescentes. Os autores mostraram onde que existe o maior número de prevalência da síndrome metabólica através do Mapamundi. Após isso, você vai fazer uma descrição desses artigos, você vai discutir esses artigos da tabela, você vai relacionar com a teoria existente sobre o assunto, você vai comparar com outros artigos de outras áreas do mundo. Então, não tem um roteiro específico, mas você deve abordar numa discussão toda a parte teórica e toda a análise do que foi esses artigos de campo, o que eles estão mostrando, quais são as conclusões que eles chegaram, sistematizar esse assunto. Aqui está a sequência de um artigo de revisão, vocês podem observar que ele segue quase mesmo hoje a sequência de um artigo de campo,
original. Então, capa, resumo, abstrato, introdução, metodologia, resultados, discussão, conclusão e referências. E vocês observam que o de campo original basicamente segue a mesma linha. Capa, resumo, abstrato, introdução, materiais e métodos, resultado, discussão, conclusão e referências. Bom, as pesquisas descritivas são as pesquisas de campo. São as pesquisas que utilizam-se de animais ou de humanos para coletar os seus dados. E, basicamente, a pesquisa descritiva é aquela que levanta dados da realidade sem nela interferir, ou seja, não tem intervenção, apenas você coleta os dados e você mostra como é que está aquela realidade. Então, qualquer pesquisa que utiliza-se de entrevistas, questionários, coletas de dados, mas que coletem dados e mostre um perfil, é considerado descritivo. Tem vários níveis de descritivos em várias áreas do conhecimento. Essa aqui da administração, pesquisas de produtos, pesquisas em torno de comunicação, como é que está a comunicação nos sistemas de saúde do Brasil, investigação sobre atendimento, satisfação de usuário, sobre academias, você pode aplicar sobre aderência nas academias, por que as pessoas aderem para fazer exercício físico, por que elas desistem da academia, por que elas aderem a uma dieta, por que elas param a dieta. Então, tem uma infinidade de pesquisas que podem ser feitas nessa linha descritiva. Aqui está um exemplo da administração, onde ele avaliou os serviços de cliente e relacionamento de marketing nos hotéis. Foi publicado na revista de administração. Essa aqui também sobre a ética dos alunos de administração e de economia no ensino superior. Foi aplicado um questionário para ver o que os alunos achavam sobre o conceito ético. Estudo do perfil dos professores do ensino fundamental do estado de São Paulo. Foram analisados 16 professores, o que eles achavam sobre o tema atividade física e saúde, qual era o conhecimento deles da importância da atividade física e da saúde no ensino fundamental. Este outro artigo analisou, através de um questionário, 30 professores de primeira a quarta série. Ele fez, através de perguntas abertas e fechadas, sobre quais são os hábitos e atitudes dos professores frente ao aprendizado da leitura, certo? Descritivo, então você mostra esse perfil. E agora nós temos a pesquisa experimental, que é uma pesquisa que requer relação de causa e efeito. Ou seja, você pega um grupo, você aplica uma intervenção e você mede nesse grupo novamente no final. Um exemplo, medir o peso corporal. Hoje, a pessoa vai fazer 3 meses de atividade física com dieta e você vai medir o peso corporal após 3 meses. Ou seja, você fez uma intervenção no meio. Então, essas mesmas pessoas foram medidas antes e depois de um determinado período. Aqui nós temos um artigo sobre efeitos da ginástica laboral em funcionários de teleatendimento. É um artigo experimental, onde foi feita uma análise sobre os efeitos da ginástica laboral, sobre a intensidade da dor, a qualidade de vida, em 24 funcionários de um teleatendimento. Eles foram divididos em 2 grupos, manhã e tarde. Eles tiveram prática de ginástica laboral 15 minutos, 4 vezes por semana, durante 4 meses, perfazendo um total de 68 sessões de ginástica laboral. Eles queriam verificar se a ginástica laboral diminuísse as dores corporais, os vícios posturais, aumentasse a disposição para o trabalho e promovesse uma maior integração no ambiente de trabalho. Então, depois desse período de 4 meses, foi feito novas coletas e eles compararam os dados pré e pós. Espero ter contribuído. Contate-nos para qualquer informação através do e-mail contato@metalogosciencia.com.br. Não perca tempo. Contate já as suas aulas particulares de metodologia e orientação pelo Skype. Obrigado. Aguarde os nossos vídeos sobre metodologia e estatística. Curta nossa página no Facebook. Ouvir.
sentir.